ela entende muito de Manaus, isso. Ela entende muito de semidefinitiva, inclusive o protocolo de semidefinitiva que eu uso, que eu passo, o protocolo foi criado por ela. Então, ela tem muita credibilidade para falar sobre o seu próprio protocolo, tá? E ela vai falar sobre a bioplastia também, vai conversar, vai dar o treinamento aí para vocês hoje. Quinta-feira que vem nós estamos juntos novamente. E agradeço, Sayuri, tá por aí, tá, né? Tô aqui, Kelly. Agradeço muito, viu? Muito mesmo, a parceria sempre juntas aí, treinamento há 2 anos, né, amiga? Isso. Estamos juntos. Agora eu tô me sentindo um pouquinho melhor agora à noite, mas é muita fraqueza, né? Muito sono, muita fraqueza. Mas daqui a pouco eu tô bem. Até final de semana eu já tô ótimo. Tá bom? Pessoal, então eu vou deixar aqui, eu vou passar vou passar para você, tá? O administrativo da sala. E aí você toca aí para mim, por favor. Pessoal, muito boa noite, bom treinamento para vocês, tá? Ótima semana e qualquer coisa em campo. Obrigada, Kelly. Obrigada, viu? Deus te abençoe sempre. Amém. Descansa. Obrigada. Quantos dias que você vai trabalhar? Gente, boa noite. Deixa ela ajeitar aí a sala, que daí tem como depois eu ajeitar os áudios, né? Se porventura alguém entrar com o áudio aberto aí. Tá isso, bom? coloquei você de ADM. Beleza. Tá certo. Muito boa noite a todos. Meu nome é Sayuri Nishi, para quem não me conhece, e para quem me conhece também, né? E hoje a gente vai falar aí um pouquinho do protocolo da semidefinitiva, né? E da bioplastia. Bioplastia ou acho que eu falo da lisoterapia? Deixa eu ver se ela não está aqui. Saiu ela já. Bora lá. O protocolo da semidefinitiva, gente, é porque ainda tem gente aqui me chamando aqui, deixa eu só responder aqui. Que princesa, que mamãe, foi Jesus que deu minha filha. Você tá aqui? Desligar o Sayuri, áudio. tem muita gente com o microfone aberto, Sayuri. Fecha aí. Eu vou desligar já, peraí. Ela se jogou em cima de Eduardo. Pronto. Bom, gente, o protocolo da semidefinitiva, ele é para ser usado em cabelos que são extremamente resistentes ou cabelos afros, né, crespo, muito crespo, cabelos que, porventura, a cliente queira uma durabilidade maior. Como assim uma durabilidade maior, né? Obrigada, Mil. O protocolo do liso perfeito, que eu uso aqui no salão, né, já tem quase 2 anos, eu tenho uma durabilidade de 6 meses, pelo menos. E a cliente, ela volta só para fazer o retoque de raiz, tá? Então, aonde ele já foi feito, ele permanece liso, né, diferente de outros produtos que eu já usei, com o mesmo protocolo, inclusive, mas tinha uma durabilidade bem menor. Já a semidefinitiva, eu vou fazer em cabelos bem crespo, bem afro, né? Ou cabelos que sejam ondulados ou cacheados, mas que eles sejam bem resistentes. Como assim bem resistente? Por exemplo, a espessura dele seja mais grossa, né? Se esse cabelo for principalmente do norte, ele tem uma camada, principalmente os cabelos indígenas, né? Eles têm uma camada bem mais resistente que outros cabelos, tá? Boa noite, Henrique. Então, nesse tipo de cabelo, eu vou obter uma durabilidade também igual, né? De um protocolo do liso perfeito. É o mesmo tempo de durabilidade, vai de 6, 8 meses, depende também do cuidado da tua cliente, tá? Logicamente que, né, uma vez que você faz um protocolo desse, você, como profissional,
tem que reeducar ou instruir a tua cliente a estar usando produtos de qualidade para manter o que tu fez dentro do salão na casa dela, tá? Porém, eu tenho um cabelo, né, dois cabelos, aliás, que eu fiz o protocolo, né, do liso perfeito, e ela, na época, não tinha como comprar as nossas manutenções e usava esse shampoo bem baratinho. E aquele cabelo foi o meu cabelo teste, inclusive, para me tomar a minha decisão de ingressar na Chanceler. E mesmo assim, esse cabelo me teve uma durabilidade de 6 meses, tá? Então, bora lá. O protocolo, você vai iniciar primeiro lavando com Zera, né? 2 vezes por lavagem, você vai massagear esse cabelo 1, 2 minutinhos ali, sem esfregar esse couro cabeludo, tá? Quanto mais você manter a oleosidade natural do fio, do couro, aliás, cabeludo, melhor, tá? Você tem que colocar na cabeça que o teu foco é o fio e não o couro cabeludo. Então, eu vou massagear bem de leve aqui, porém, higienizando o fio, né? Com o Zera, que ele vai remover aí toda a carga causada por metais pesados, danos causados pelo peróxido de hidrogênio, né? Para cabelos, por exemplo, que tenham loiro ou coloração, que a gente precisa usar a OX, tá? Então, toda a carga causada, ele vai dar um reset nesse fio, te dar mais segurança para que tu consiga trabalhar, né? E ter um bom resultado no teu protocolo. Mas se eu não tiver o Zera, vai funcionar ou só vai funcionar se eu tiver o Zera, que nem me perguntaram na terça-feira? Pode usar, se você não tiver o Zera, você já inicia a lavagem com o passo 1 da progressiva, não tem problema, tá? Porque quando eu entrei, ainda não existia o Zera. Então, todos os alisamentos que eu fazia só era com o passo 1 mesmo, tá? E a mesma coisa, vou lavar quantas vezes for necessário, sem esfregar esse couro cabeludo, mantendo a oleosidade natural desse couro cabeludo, onde o meu foco, né, onde a higiene eu tenho que fazer na haste, no fio, tá? E na última lavagem, se esse cabelo é muito resistente, no caso da semidefinitiva, eu deixo 10 minutos de pausa no anti-resíduo, nesse passo 1 aqui. Se eu usei o Zera, vou lavar 2 vezes com o Zera, a terceira lavagem eu faço com o passo 1 e deixo um tempo de pausa aí de 5 a 10 minutos. Mas como é uma semidefinitiva, e a semidefinitiva ela é indicada para esse tipo de cabelo mais resistente, então eu vou deixar 10 minutos de pausa para que ele dilate um pouco melhor nessa cutícula aí, tá bom? Enxaguei, deu os 10 minutos, eu enxago bem esse cabelo, tiro ela, né, levo ela para a cadeira, tá? Removo aí o excesso de água na toalha e vou secar. Eu gosto de usar o secador. Eu seco de 80% a 90% se for um cabelo bem afro, tá? Sexta-feira agora eu fiz uma live no Facebook, que eu deixei só 2 partes, foram divididas em 3 partes essa live, e foi sobre a semidefinitiva. Só que eu deixei salvo só as 2 primeiras partes, tá? A última parte eu não salvei, porque foi, inclusive, de um novo método que eu estou fazendo de alisamento. Então, eu não deixei salvo. Aquele cabelo lá, depois se vocês quiserem entrar e ver, né, o início do cabelo, como que ele era e como ele ficou, porque depois eu postei todos os vídeos que eu fiz lavando, depois ele só seco no jato do secador. Então, eu tenho aquele cabelo ali, ele era um cabelo, além dele ser afro, né, ele era de uma espessura média grossa, então já era um pouco mais resistente do que o natural, tá? E aí, eu seco esse cabelo 80%, né, se você conseguir
tirar os 80% na toalha, tire na toalha. Eu prefiro usar o secador, porque ele é um pouco mais rápido, tá? E aí eu seco 80%, sequei, eu não desembaraço esse cabelo, tá? Que é outra dica que eu dou. A primeira é não esfregar o couro cabeludo, e a segunda é não desembaraçar depois dessa lavagem aqui, tá? Por quê? Porque a cutícula ela vai estar dilatada, né? Então, muita gente desembaraça o cabelo para depois aplicar o passo 2. Só que, como a cutícula ela vai estar dilatada, se você desembaraçar, você corre um risco grande de danificar essa cutícula. E, no final, não ter um resultado tão perfeito como deveria ter, né? Desse alisamento, tá? Isso serve tanto para semidefinitiva quanto para lisoterapia ou o protocolo do liso perfeito, a mesma coisa. Não desembarace essa fibra. Quando você for separar o cabelo, você divide só em 3 partes, tá bom, né? Que é meio aqui e atrás. Separa umas mechas de uns 3 dedos de espessura, aplica o passo 2, enluva essa mecha. Conforme tu vais enluvando essa mecha, ele aqui, ó, ele tem a base dele aqui, além de ser o ácido glioxílico, que vocês já pegaram lá desde a primeira live, né, sobre o controle absoluto, ele contém a sericina e o óleo de argan. O que é isso? Esses 2 ativos, eles vão me dar emoliência. Eles servem para hidratar, né? Embora a gente saiba que o alisamento é alisamento, ele não trata. Porém, contudo, o nosso produto ele é diferenciado, tá? Ele tem esses 2 ativos, o que vai me ajudar a desembolar esse embaraçado. Por mais que ele esteja embaraçado, esse cabelo ele vai começar a se abrir, a desmanchar ali. E aí sim, ele vai ficar mais fácil para que você venha com o pente e faça essa parte do desembaraço. Porém, contudo, gente, desembaraçar, você vai começar das pontas até a raiz, tá? Sem começar da raiz e aonde for prendendo, né? Desembaraçando. Se você começar a experimentar, começar a desembaraçar das pontas até a raiz, você tem uma facilidade maior de desembaraçar essa cutícula sem esse cabelo, sem danificar essa cutícula que está dilatada, tá bom? Por mais que tu aplique o passo 2, ela ainda está dilatada, você ainda não fez o procedimento de selagem, então ela ainda está aberta. Fiz toda a aplicação do passo 2, né? Eu vou esperar aí de 40 a 60 minutos, dependendo da estrutura desse fio. Quanto mais os cachinhos forem mais fechadinhos, e assim, se esse cabelo for, vamos supor, aqueles Black Power, que ele só cresce para cima, e ele é bem fechadinho os cachinhos, bem afro mesmo, nesse tipo de cabelo eu deixo 60 minutos a primeira pausa. Deixei os 60 minutos, eu vou enxaguar 100% esse fio, tá? E aí eu vou trazer a cliente novamente para a cadeira e secar de novo esse fio 80% a 90% e reaplicar o passo 2 nesse cabelo. E aí eu deixo uma segunda pausa. Se a primeira pausa eu deixei 60 minutos, a segunda pausa eu posso deixar 30, né, 40 minutos, depende muito do cabelo. Esse cabelo que eu fiz na sexta-feira, já é a terceira vez que ela volta para a gente estar retocando essa raiz, né? A primeira vez que eu fiz nela com o nosso produto, protocolo da semidefinitiva, eu deixei 40 minutos a primeira pausa e 20 minutos a segunda pausa. Tá? E ele alisou alisou 100% já na primeira aplicação, alisou 100%. Só que ali, ele tem uma durabilidade de 5 meses, a raiz foi crescendo, ela voltou, né? Para refazer a raiz.
A segunda vez, eu já deixei um tempo maior na primeira pausa e na segunda. Na primeira, eu deixei 50 minutos e na segunda, 30 minutos. E dessa vez, eu deixei 50 minutos e 30 minutos de novo, tá? E teve essa durabilidade que eu acabei de falar para vocês. Ela me voltou, depois da segunda aplicação, 8 meses depois, que foi na sexta-feira que eu tive que retocar a raiz dela, tá? Então, se eu tenho um cabelo extremamente afro, extremamente resistente, ou por mais que ele não seja afro, mas ele seja encaracolado, mas seja resistente, eu posso estar fazendo a semidefinitiva. Mas, se eu tenho um cabelo ondulado, né, e ela quer uma durabilidade maior de tempo, aí eu posso aplicar a semidefinitiva. Porém, contudo, a semidefinitiva não são 2 vezes que você vai ter que praticamente fazer o processo de secar e aplicar o passo 2. Então, você cobra um pouquinho a mais do que o valor de uma progressiva normal, tá? Muita gente me pergunta valores que você deve cobrar num procedimento desse. Depende muito, gente, de profissional para profissional, da localidade da onde está o profissional, enfim, da área dele, e se ele vai se valorizar ao ponto de ter um preço, um valor bacana, tá? Depois desse segundo passo, depois dessa segunda pausa, eu vou enxaguar esse fio 100%, né? E aí o pessoal fala assim, mas, cara, você não vai deixar nem 30% do produto no cabelo? Não. Você deixa 10% do produto no cabelo? Não. Eu não deixo 1% do produto no cabelo. Eu enxago o produto, o passo 2 por completo, 100% e bem enxaguado, tá? Por quê? Primeiro que isso aqui, ó, é ácido glioxílico e carbocisteína, né? Embora o nosso produto ele não oxide um cabelo colorido, ele não amarela um cabelo loiro, se eu deixar algum resquício de produto num fio e esse fio, porventura, for colorido, por exemplo, esse cabelo vai oxidar. Não é nem pela temperatura que eu for usar, mas é porque eu deixei resto de produto no fio. E o nosso produto ele foi criado para trabalhar no cabelo 0%. Tipo assim, eu não preciso deixar nada do produto ali. Quando a gente vai apresentar um produto desse, um protocolo desse, para um tipo de cabelo desse no salão, muitas das vezes o próprio cabeleireiro, né? Eu já ouvi muito isso. Mas, cara, se eu tenho um cabelo afro, eu tenho que deixar ao menos uns 40% do produto nesse fio. Não existe um produto que eu retire 100% no cabelo afro e me dê um liso 100%, por mais que você faça o protocolo da semidefinitiva. E aí é que está a maioria dos BOs que acontece depois, tá? Primeiro que você está fazendo no cabelo com o produto que não se deve fazer, né? Embora muitos já fizeram, mas não se deve fazer, tá? Por quê? Esse cabelo depois ele vai ficar com cheiro de produto queimado. Alguém já fez aí progressiva no cabelo e depois a cliente, ou você mesmo, na hora de você lavar ali o cabelo, você sentia um odorzinho diferenciado, um cheirinho meio de produto queimado. Tem cabelos que ficam com cheiro de cachorro molhado. E isso não é legal para o profissional, entende? Não é legal para o salão que está fazendo aquilo. Mas, às vezes, é o quê? Pessoas que trabalham com produto no cabelo. E o nosso, graças a Deus, ele foi criado para não trabalhar com ele no cabelo. Deu tempo de pausa, retira, enxágua 100%, tá? Outra coisa, enxaguar é diferente de lavar, certo? Enxaguar é o quê? Eu só vou aplicar água, só ficar molhandinho ali o cabelo até sair todo aquele produto. Lavar é quando eu uso shampoo. Então, muitas das vezes a pessoa vai, mas se ele falou que é para lavar o cabelo, vai lá e aplica o shampoo. Daí retirou todo o produto, tirou
além de ter retirado até o que ele entrou e permaneceu ali, agiu, ela pode estar anulando esse procedimento. Então, você só deve enxaguar depois do tempo de pausa, né? Depois do segundo tempo de pausa, tá bom? E aí, se esse cabelo afro, depois que você deixou o tempo de pausa no passo 2, esse cabelo estiver, por exemplo, um pouquinho, né, danificado, por exemplo, ó, aqui no meu cabelo, daqui para cá, eu tenho mecha, né? Suponhamos que eu quisesse fazer um alinhamento, né, uma semidefinitiva, e essa parte da onde está com química no meu cabelo, ela tivesse sensibilizada. E aí, como é que eu faço aqui no salão? Depois do tempo de pausa do passo 2, eu aplico um tratamento, tá? Antes de fazer escova e chapinha nesse fio, para que eu possa trabalhar com segurança, né, a parte da selagem. Por quê? Porque se eu não tratar, por mais que eu aplique o DTX, ó, DTX eu já usei muito em casos assim, porque ele é um socorrista mais rápido, né? E aí, ele vai, eu não preciso nem deixar os 25 minutos ali, não, tá? Eu deixo 10 minutinhos ali, enxago, e aí sim eu vou fazer a parte da secagem, a parte da chapinha, que é a selagem. Por que eu faço isso e eu não trato depois? Porque o cabelo ele já está sensibilizado, certo? Então, a temperatura, por mais que não seja, ou seja, abaixo de 200 graus, ela é alta temperatura para um cabelo sensibilizado. Então, ele já está sensível. Se eu colocar alta temperatura por cima dele, ele vai ficar bonitinho na hora. Deixa eu desligar um áudio aqui, que eu acho que está aberto. Deixa eu desligar. Ele vai ficar liso, bonitinho na hora. Só que quando essa cliente for lavar esse cabelo na casa dela, por mais que ela tenha as manutenções da chanceler, esse cabelo, aonde está sensibilizado, ele vai estar mais sensibilizado ainda. Por quê? Porque não foi tratado e esse cabelo foi exposto a uma alta temperatura. Quando eu trato depois do tempo de pausa, eu já estou meio que ajudando esse cabelo a suportar essa alta temperatura, entre aspas, né? Por quê? Porque temperatura para cabelo sensível é de, no máximo, 200 graus. No máximo, estourando, tá? Para que depois esse cabelo ele esteja um liso, saudável e um liso bonito. Porque perfeito ele vai estar, isso aí sem dúvida. Mas ele precisa estar um liso bonito. O que é um liso bonito? Um liso saudável. Não aquele liso aparentemente palha, né? Que é o que acontece quando a gente coloca alta temperatura num cabelo sensibilizado, tá bom? Mas se esse cabelo não estiver sensibilizado, depois do tempo de pausa do passo 2, eu trago a cliente para a cadeira, faço, né, toda a parte da secagem de tração mecânica, que é a selagem. Se eu tiver de escovar esse cabelo, eu vou escovar, e aí sim, eu vou separar as mechas de meio centímetro, não precisa ser mecha transparente, tá? Mecha de meio centímetro, vou aplicar de acordo com a saúde do fio a temperatura correta e a velocidade correta também. Eu não posso aplicar, vamos supor, uma chapinha, passar uma chapinha muito rápido. Vocês já viram pessoas que fazem assim, ó, você vai fazer alisamento, por exemplo, daí a pessoa faz raiz, 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 raiz e ponta, raiz, raiz, raiz e ponta. Passa de uma vez, tá? O cabelo, quando é comprido, por exemplo, igual o meu aqui, eu faço em 2 etapas, raiz e meio, e depois meio e ponta. Por quê? Porque se eu fazer ele direto, se eu for fazer ele direto, da raiz até as pontas, quando eu chegar na raiz, esse cabelo já não vai estar na mesma temperatura que eu preciso, ele já vai estar mais frio. Então, eu preciso sobrepor uma temperatura em cima da outra. Mas também não posso passar muito rápido, eu preciso transferir de forma correta
né, a temperatura da minha base quente, que é a chapinha, para minha base fria, que é o fio de cabelo, tá? Depois que eu passei ali toda a chapinha em todo o cabelo, eu espero uns 5 minutos, 3 minutinhos esse cabelo esfriar um pouquinho, aí sim, eu levo ela para o lavatório, pego o kit fios hidratados ou o kit mandioca e vou lavar esse cabelo. Mas por que tu vai lavar? Primeiro que, né, na lavagem inicial a gente não esfrega o couro cabeludo, certo? Então, na última lavagem, eu faço uma boa higienização desse couro cabeludo. Segundo, que isso, para mim, é uma, como é que eu vou falar? É uma segurança de que essa cliente está saindo do meu salão com o cabelo liso. Então, ela pode fazer o que ela quiser depois, se ela quiser usar qualquer coisa depois, ela pode usar e ela não vai poder me culpar que o alisamento dela não pegou. Por quê? Porque eu estou falando isso? Porque isso já aconteceu comigo, né? De eu alisar o cabelo, por exemplo, a cliente ir para a casa dela, lavar com qualquer coisa ali, e no outro dia me ligar cedo, falar assim, não pegou o alisamento. Essa cliente foi até o salão, eu fui fazer o procedimento normal para reaplicar o produto, né? E quando eu apliquei o shampoo o anti-resíduo, esse cabelo estava totalmente desmaiado. Foi aí que eu perguntei o que ela tinha usado, e ela tinha usado shampoo Johnson, né? Porque é shampoo de neném. Então, quando eu começo a ter esse costume de lavar na finalização, finalizar esse cabelo com uma lavagem, com shampoo, condicionar, tudo bonitinho, ela está saindo daqui com o cabelo extremamente liso. Então, ela não vai poder falar, fulano, eu fiz, mas não alisou. Alisou, porque todas elas eu lavo, né, o cabelo com shampoo no final, trato se eu tiver de tratar essa fibra, né, normalmente um cabelo normal, eu trato sempre no final. Só quando o cabelo é sensibilizado, que eu trato antes, né, de fazer o procedimento de selagem, que é depois do passo 2, e no final eu dou um condicionamento maior, tá? E aí eu só faço bater o secador e dar aquele liso perfeito que todo mundo aí já viu, né? Vários vídeos aí rodando. Se vocês quiserem ver esse cabelo de sexta-feira, depois vocês entram lá no Facebook que vocês vão perceber como é que ficou esse cabelo, tá bom? E aí, gente, só que assim, ó, quando você for lavar o cabelo, enxaguar o cabelo depois do tempo de pausa, do passo 2, seja ele no liso perfeito, seja ele no protocolo da semidefinitiva, seja ele no protocolo da lisoterapia, do botox, ou até mesmo do relaxamento, né? Que você vai ter que fazer chapinha, expor esse cabelo, é mais os alisamentos, tá? Relaxamento nem tanto, mas mais os alisamentos. Eu estou fazendo agora um novo método de alisamento, que eu uso o termoativado antes de fazer o procedimento de chapinha, tá? De escova e chapinha, no caso. Tirei ela dali do lavatório, depois do tempo de pausa, enxaguei bonitinho o cabelo, trago ela para a cadeira, retiro o excesso de água na toalha, divido esse cabelo em 3 partes e por mechas um pouco grossas, né, eu vou aplicando o termoativado. Tem que ser esse da tampa vermelhinha aqui, ó, defrisante termoativado. Não posso fazer isso com o leave-in, tem que ser o termoativado, tá bom? Por quê? Porque esse cabelo, quem estava aqui, quem assistiu a live terça-feira agora, eu falei bem profundo sobre esse novo método. Já fiz 7 cabelos com esse tipo de procedimento e todos eles, até cabelos que eu achei que não ia ficar liso, escorridão, eles ficaram muito mais lisos do que os cabelos que eu já obtinha, do que os resultados que eu já obtinha dentro do meu salão, tá? Então, o termoativado, ele vai proteger esse cabelo de queimar quando a gente encosta
a chapa a lâmina aqui, né, da chapinha, essa lâmina aqui no fio, tá? Esse termoativado, ele vai proteger de queimar, porém, contudo, ele não vai impedir do calor de eu conseguir transferir calor da chapinha para o cabelo. E o cabelo não vai ficar compactado, achatado. Eu vou ter um alisamento mais saudável, menos compactado. Não compactado, aliás, né? E esse tipo de protocolo, esse tipo de método, eu consigo ter um alisamento saudável. Se essa cliente, porventura, daqui a um mês, né, ou daqui, sei lá, 15 dias, 20 dias, ela quiser fazer um procedimento como, por exemplo, uma descoloração, eu vou ter o fio ali, a haste inteirinha, redondinha, e não achatada, amassada. Porque quando eu tenho um alisamento muito compactado, eu não tenho resistência para depois fazer outras coisas. Por mais que até mesmo o próprio alisamento, né, até mesmo o próprio retoque, né, se eu for ter que fazer ele de novo, por exemplo, eu faço o retoque 2, 3 vezes de raiz e a quarta vez que ela volta eu aplico nele todo se houver necessidade, tá? Até hoje não teve, mas se houver necessidade eu aplico nele todinho de novo. Então, quando eu tenho um alisamento muito compactado, quanto mais eu vou prensando, mais eu vou compactando essa fibra. E essa fibra, ela, em vez dela se tornar, ela continuar redondinha, ela vai se tornar isso aqui, ó. E aí ela não vai ter resistência para me fazer nada depois. E aí o cabelo começa a partir, a quebrar, né? Embora ela ache que vai estar caindo o cabelo dela, muitas das vezes é por causa desse tipo de procedimento, né? Que a gente vai alisando, e o calor também, né? Ao mesmo tempo, ele vai agredindo, tá? Quando eu uso o defrisante, quando eu comecei a passar o termoativado, eu comecei a usar a temperatura mais baixa dessa chapinha e a passar menos vezes essa chapinha. Por exemplo, esse cabelo de sexta-feira que eu fiz na live lá, eu fazia ele na alta temperatura aqui, de 480 graus da minha chapinha, porque é um cabelo extremamente afro e resistente, né? E passava 4 vezes, porque essa chapinha aqui reduz de 15 para 4. Mas se eu tivesse a chapinha de 230 graus ou 450F, eu teria que passar até 15 vezes essa chapinha para que eu conseguisse selar bem essa cutícula. Como eu passei a usar o termoativado, na quarta vez eu já vi que aquela fibra estava alinhada, ela já estava bem selada. Eu passei ali 5 vezes, né, por mecha naquele cabelo. Eu mesma, gente, eu sou o tipo da pessoa assim, ó, que quanto mais eu vou fazendo, mais eu vou experimentando cabelos novos, pode ser o mesmo protocolo, cada cabelo é um tipo de cabelo, concorda? Então, cada cabelo tu vai ter um resultado diferente entre aspas, né? Você vai ver aquele cabelo agir diferente com o mesmo protocolo. E eu achei, sinceramente, quando eu comecei a fazer, eu disse, cara, eu vou passar 5 vezes aqui. E na temperatura baixa. Aqui eu usava 480 naquele cabelo, eu coloquei 375 e teve mechas que eu coloquei 410 F, né? E aí, quando eu fui enxaguar o cabelo para lavar, passar o shampoo fios hidratados para finalizar aquele cabelo, eu fiquei sem palavras. Eu disse, cara, eu não acredito. E aí ela até brincou, falou, como assim, não acredito, caiu o meu cabelo? Eu falei, não, o cabelo ficou perfeito. Ele ficou ainda mais alinhadinho que das outras vezes,
né? Por quê? Esse termo ativado aqui, ele também aqui dentro, aqui na descrição dele, ele diz que ele protege, alisa, né? Ele mantém o cabelo mais alinhadinho, tá? Ele deixa o cabelo mais alinhadinho. Porém, ele é ativado com o calor, né? Com a temperatura, por isso que ele é termoativado. O leave-in, não, ele é só um bloqueador, tá? Então, quando eu tenho um bloqueador, ele vai me bloquear esse calor e eu não vou conseguir transferir para o cabelo o calor exato. Com o defrisante, eu consigo fazer isso, sem ter, e detalhe, sem ter mau cheiro depois de cabelo, né? Aquele cabelo que começou a ficar, a querer queimar, né? Que muitas das vezes as pessoas falam assim, eu fiz o alisamento, só que daí o cabelo começou a cheirar, quando eu fui lavar, subiu um cheirinho não muito agradável. Mas por quê? Porque além daquele cabelo, talvez, que ele fez, ou a pessoa fez, a estrutura dele fosse mais fina. Quando a estrutura é mais fina, gente, eu não preciso passar lá, sei lá, 15 vezes. Eu apliquei, fiz a chapinha, estou fazendo a chapinha, eu percebo que aquela cutícula está selada, passa para a próxima mecha. Não é assim, a Célio disse que era até 15 vezes, eu vou passar as 15 vezes, eu vou passar 25 vezes. Não. Selou a cutícula, passa para a próxima. Selou a cutícula, passa para a próxima mecha. Porém, contudo, na velocidade correta, ó. Velocidade da chapinha que eu faço é isso aqui, ó. Vocês podem ver lá no vídeo. Todos os vídeos que eu fiz de como você fazer a chapinha do jeito correto, é isso aqui, ó, tá? Agora, se tu pega um cabelo com ondulação em S, tu vai querer fazer uma semidefinitiva, eu já falei isso em 2, 3 lives, a ondulação em S, ele é o cabelo assim, ó, rastejado, tipo cobra, ele não é para frente, né? A ondulação dele não é para frente, ela é de lado, tá? Nesse tipo de cabelo, eu não vou fazer a chapinha deitada, normal, igual eu faço todos os outros cabelos. Eu tenho que fazer assim, em pé. Esse é a única estrutura capilar que eu faço a chapinha, ou aplico a chapinha em pé e não deitada, tá bom? Então, o uso desse defrisante, antes da selagem, eu faço tanto na semidefinitiva, quanto no protocolo do liso perfeito, na bioplastia, tudo que você for alinhar, que você não quer ter um cabelo compactado, use o termoativado antes, tá? E aí, sim, aplicou o termoativado, aquela fibra ela já está molinha, né? E aí eu fiz uma escova, eu não fiz a escova, tá? Quem teve na live viu que eu não fiz uma escova bem perfeita, não. Eu fiz a escova normal, tá? E aí eu fiz a chapinha 5 vezes ali na temperatura mais baixa, né? Bem mais baixa do que a temperatura que eu usava no mesmo cabelo. Não foi cabelo diferente, tá, gente? Até aí todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Depois é só você secar normal, bate o secador normal, não precisa escovar de novo. Tu não precisa passar a chapinha de novo para te finalizar. Você passa o termoativo depois da progressiva, depois do passo 2, tá? Depois do tempo de pausa do passo 2, eu passo o termoativado, tá? Quem ainda não tem o defrisante termoativado e trabalha com alisamento, eu sugiro que vocês comprem, porque vocês vão ver um resultado espetacular, extraordinário no alisamento de vocês, dentro do salão de vocês, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Simula no seu cabelo aí. Ó, eu vou separar as mechas. Eu não vou separar mechas assim, ó, né, de normal. Eu vou separar elas em pé aqui, ó. Entende? Eu vou fazer elas em pé. Todas elas eu vou fazer em pé, nessa estrutura S
eu não separo a mecha assim, ó, tá? Eu separo elas assim, ó, em pé. Deixa eu ver se eu consigo pegar, porque eu tô com franja aqui, ó, e não fica legal. Eu separo as mechinhas em pezinho aqui e vou passar a chapinha em pé também. Eu não passo a chapinha assim, ó. Eu passo elas em pé. A divisão desse tipo de cabelo também não é de acordo com a passada da chapinha, tá? Não é assim. É assim. Aí, ó, gente, a Cristina Alice, ela disse que ela nunca tinha conseguido alisar um cabelo desse. E no dia que eu passei essa estrutura e o jeito que você aplica a chapinha, ela começou a fazer e ela começou a ter os resultados lisos 100%. Tá aí, ela entrou, disse que ela já fez, ela pode falar isso aí no chat para você. Então, super funciona. É a única estrutura que você não vai passar a chapinha deitada, você vai passar a chapinha em pé. E não vai dividir esse cabelo assim, normal, deitadinho. Você vai dividir toda a cabeça assim, ó. Começa aqui, vai passando para cá até chegar atrás, tá bom? Vocês vão passar ele em pé, a chapinha em pé, certo? Quando você diz que passa a chapinha até selar, é até dar aquele brilho. Isso mesmo, Kojak. O cabelo, quando ele está bem selado, a cutícula, quando ela está bem selada, o cabelo bem selado, é um brilho, como é que eu vou falar para vocês? Intenso, tá? Porém, tem aquela diferença. Quando eu desembaraço esse cabelo depois do shampoo dilatador, antes de aplicar o passo 2, eu corro o risco de danificar essa cutícula, tá? Que ela está um pouco dilatada. E se eu danifico a cutícula, para quem não sabe, o que emite brilho no cabelo é a cutícula, tá? Então, se essa é uma cutícula normal, né? A linha é bem preservada. Se essa cutícula estiver danificada ou se ela tiver alguma fissura, esse alisamento vai dar o brilho, obviamente, por conta das outras cutículas, mas não vai ter um brilho 100%. Se eu não desembaraço esse cabelo depois do antirresíduo, você vai perceber, na hora da selagem, a diferença do brilho que dá nesse cabelo, tá? A mesma coisa é a escovação, né? Sayuri, só escovo o cabelo quando ele é afro. E eu não escovo, tá? Eu dou uma pré-escovada só quando o cabelo é afro. Todos os alisamentos que eu faço, eu só seco esse fio e vou trabalhar a parte da chapinha, na selagem da chapinha, tá? E eu consigo ver a diferença no meu resultado final, entendem? Mas, para quem gosta de escovar cabelo, não é proibido escovar, tá? Não estou falando que é errado escovar, escove cabelo. Estou falando que eu não escovo cabelo na hora de alisar cabelo, na hora de fazer um alisamento, só na semidefinitiva e se esse cabelo for muito resistente, tá bom? Mas, como a gente vai usar o defrisante, né? E o defrisante vai me dar a possibilidade de trabalhar com a temperatura bem mais baixa e a passar menos vezes essa chapinha, eu escovo o cabelo antes de fazer o procedimento da chapinha, tá? Nesse protocolo, nesse método aqui do termoativado, eu estou pré-escovando todos os cabelos, tá? Não vou dizer para vocês que eu estou fazendo a escova perfeita, até porque eu não posso estar demorando demais, né? Pelo valor que a gente vai cobrando, tá bom? Tem que ser somente o defrisante. Peraí que não deu tempo de eu ler. E é passado quando for usar na hora da escova, depois segue a chapinha. Olha só, vou repetir para quem não entendeu.
o termoativado você vai aplicar após o tempo de pausa do passo 2. Eu enxaguei o passo 2, trago a cliente para a cadeira, e aí eu vou passar o defrisante, tá? O termoativado, o nosso termoativado aqui, e vou fazer o procedimento de escova e chapinha, certo? Vou poder baixar essa temperatura. Vamos supor que num cabelo que tu usava aí 230 graus Celsius, só alisava se tu usasse 230 graus Celsius. Pode colocar 190, 200 graus aí para te ver. Ele vai alisar. Nesse método que eu passei para vocês, ele vai alisar. Você vai escovar e você vai separar as mechinhas, né? Meio centímetro de espessura, e vai passar ali 4 vezes, 5 vezes, se quiser ali, na temperatura mais baixa. Porém, contudo, na velocidade correta, tá, gente? Lembrem sempre que você precisa transferir calor. Se você passar muito rápido essa chapinha, muito rápido, você não consegue transferir calor da forma correta. Tá bom? Bora passar para o próximo procedimento, que é a desoterapia. Posso escovar com SOS? Olha só. Depois pode passar queratina, depois passo 2 também. Ó, para você ter esse tipo de método não compactado, tem que ser o termoativado, tá? Tem que ser o defrisante. Naquele cabelo de sexta-feira, como era só retoque de raiz, aqui ela já tinha aliso, certo? Aqui ela já tinha alisamento. Então, o que eu fiz na primeira pausa, né? Depois da primeira pausa? Eu apliquei aonde ela já tinha alisamento, eu apliquei a máscara do Big Mask dourado, e aqui, que era retoque de raiz, eu apliquei o passo 2. Aí deixei 50 minutos de pausa, enxaguei tudo, voltei ela para a cadeira, sequei de novo 80%, e aqui, ó, aonde já tinha, que eu tinha aplicado o Big Mask, da tampa dourada, na primeira aplicação, eu borrifei bem pouquinho o SOS. Por quê? Porque eu já tinha tratado a primeira vez. Só fiz borrifar bem pouquinho, né, aonde já estava liso, e reapliquei o passo 2 na raiz dela, porque era só o retoque de raiz, tá? E aí enxaguei ele todinho e apliquei o defrisante depois por completo. Por que por completo? Por mais que eu faça só o retoque de raiz, vamos supor, são 5 vezes que eu passei, né, por mecha. Eu passo 4 vezes até onde eu preciso passar, que é o retoque, 4, 5 vezes aqui, e a última vez eu puxo ele todo, só para dar uma realinhada naquilo que já estava, né? Mas se você não quiser passar, não passa também. Faça só o retoque normal, passa ali só a raiz, acabou. Mas a última passada, eu passo nele todo, passei para a próxima mecha. 5 vezes raiz, última ele todo. 5 vezes raiz, última ele todo. Entenderam? Só o defrisante, é só o termoativado. Não vou ter o mesmo resultado se eu usar o SOS, se eu usar o Livin, por exemplo, né, o leite siliconado, tem que ser o defrisante termoativado, tá bom? Entenderam? Até aqui, beleza? Posso passar para o próximo? Respondam aí no chat, se vocês tiverem alguma dúvida. Certo, bora lá. Lisoterapia, tá? Lisoterapia, vou fazer todo o procedimento de lavagem igualzinho eu citei para vocês até agora. Sem esfregar esse couro cabeludo, mantendo a oleosidade natural desse couro. Se eu tiver o 0, vou lavar com 0 2 vezes e uma vez com o passo 1 da progressiva, tá? Minha prancha só tem 300 e 370. Depois eu vou responder vocês. Lavei o cabelo, deixo um tempo de pausa de 5 minutinhos.
no anti-resíduo se esse cabelo for grosso, tá? Por quê? Lisoterapia, o foco dela não é alisar cabelo, é um alinhamento com o tratamento da fibra ao mesmo tempo, tá? Vou pegar aqui as máscaras que eu uso para esse procedimento. Vou pegar aqui, peraí. Bora lá. E aí, depois do tempo de pausa do passo 1, eu vou trazer a cliente para a cadeira, seco esse cabelo 70%, né? 70%, 80% no máximo estourando, tá? Eu sempre faço com 70%. Sequei 70%, se quiser secar na toalha 70%, consigo fazer de boa, faço na toalha, senão eu uso o secador. Eu gosto de usar o secador porque para mim é mais rápido, tá? E aí eu vou colocar uma proporção do passo 2 para 2 proporções de tratamento, tá bom? Qualquer tratamento escolhido. Isso também foi um protocolo que eu criei da lisoterapia, tá? Você vai usar uma proporção de passo 2 para 2 de tratamento. Como assim? Por exemplo, se eu colocar 20 gramas de passo 2, eu coloco 40 gramas de tratamento. Mas eu posso usar qual máscara? Qual máscara aquele cabelo necessitar? Eu já usei, gente, 10 gramas de DTX com 10 gramas de Big Mask. Já usei a máscara de óleo de coco com a máscara do Big Mask. Já usei a máscara tamarindo com a máscara do Big Mask azul, por exemplo. E já usei as 4 máscaras, 5 gramas de cada uma, dentro de uma lisoterapia. Quando eu tenho uma máscara que eu posso escolher de acordo com a saúde daquele fio, eu tenho um alinhamento personalizado. O que é um alinhamento personalizado? Já se imaginou, tipo, tu ir num lugar e dizer assim, olha, deixa eu ver quem está aparecendo aqui na minha tela. Olha, Rosane Barbosa, eu criei um tratamento próprio para o teu cabelo. Como é que a Rosane vai se sentir? Especial, certo? Por quê? Porque alguém pensou na dificuldade do cabelo dela. Não é uma coisa em geral, mas foi criado para o cabelo dela. Então, quando ela ouve que ela tem um alinhamento personalizado, o que é que ela vai entender? A Sayuri criou um alisamento para o meu tipo de cabelo. A Sayuri criou uma lisoterapia para o meu tipo de cabelo. E aí a Rosane vai sentar na minha cadeira e eu vou explicar para ela, olha, Rosane, a lisoterapia ele é um procedimento de alinhar tratando essa fibra. Ela não tem um foco de 100% liso, porém, contudo, a maioria, todos os cabelos que eu fiz até hoje, me deram liso 100%. E qual a diferença da lisoterapia para o protocolo do liso perfeito que você faz? A durabilidade. Se no liso perfeito eu tenho até 6 meses de durabilidade, na lisoterapia eu vou ter 2. Porém, contudo, eu já estou com relato de 2 clientes minhas que já estão no 3º mês, indo para o 4º. Entende? Então, tu vai conseguir, eu vou analisar a fibra da Rosane Barbosa, e vou dizer, olha, Rosane, teu cabelo está precisando mais de nutrição e hidratação. Eu vou escolher a máscara que tenha mais nutrição e hidratação. Nesse caso, eu posso usar a máscara de mandioca com a máscara de óleo de coco, do homem que é óleo de coco? Posso. E aí eu vou colocar 20 gramas de tratamento, 10 gramas de cada um, e 20 gramas desse passo 2. Misturo, não desembaraço o cabelo, do mesmo jeitinho que eu expliquei para vocês no início. Separo o mesh, vou aplicar essa misturinha, né, do tratamento com o passo 2 e vou enluvar esse fio. Eu enluvei, aí sim eu vou desembaraçar, aplico nele todinho e deixo um tempo de pausa de 20 a 30 minutos no máximo, tá?
Por quê? Porque é uma lisoterapia. Tem gente que chama de selagem, né? Possa ter uma selagem. Gente, todo dia, gente me procura pela internet. Todo santo dia tem gente que me procura pela internet, cabeleireiro. Você tem botox? Tenho. Você tem selagem? Tenho. Você tem lisoterapia? Tenho. Você tem bioplastia? Tenho. É o mesmo procedimento praticamente, só o que vai mudar é os tratamentos que eu vou conseguir injetar. Por quê? Porque a lisoterapia vindo de fábrica, a selagem vindo de fábrica, ela vem com aquele único tratamento. É um único tratamento que eu vou ter que me virar nos 30 para que dê certo em todos os tipos de cabelo que entram no meu salão. Na lisoterapia, eu consigo colocar o tratamento exato para aquele tipo de situação. Eu não tenho um único tratamento, entendem? Vocês estão entendendo? Então, para o tipo de cabelo da Rosane Barbosa, eu vou colocar um tratamento. Para o tipo de cabelo da Mayra Oliveira, que está aparecendo aqui na minha tela, eu vou pôr outro tipo de tratamento. Para o meu tipo de cabelo, que eu tenho química, eu já usaria um DTX carbono com uma máscara de mandioca, por exemplo. Entendem? Então, eu consigo personalizar e ter um resultado mais perfeito, fazer com que essa cliente me traga outras clientes, porque é inevitável isso acontecer. Todo mundo que fez cabelo comigo trouxe, no mínimo, mais 5 pessoas. Não tem como não dar certo. Além de aumentar a tua rentabilidade, você, como profissional cabeleireiro, o que acontece? A gente se sente realizado. E a cliente nem se fala, gente. Eu já tive clientes aqui no salão com depressão profunda, que no resultado, e eu não sabia de nada, fui fazer lá bonitinho, né, o alisamento, e no final do cabelo eu olhei para ela, ela estava se acabando de tanto chorar. Por quê? Porque nós mexemos com a autoestima da mulher. E a maior, e uma das maiores, prioridades da mulher é o cabelo. Às vezes a mulher deixa de fazer uma unha, às vezes a mulher deixa de usar um sapato chique, mas vai ver se ela não junta ali um dinheirinho para ela ir fazer o cabelo dela, um loiro, um liso. Então, quando eu tenho um procedimento que eu consigo injetar um tratamento, né? Essa cutícula ela não vai estar dilatada? Bora lá interagir nesse chat. A cutícula vai estar dilatada, sim ou não? Esse cabelo vai chegar para mim, por mais natural que ele seja. Se esse cabelo for perfeito, aí eu só uso uma máscara de mandioca, por exemplo, né? Que é uma hidratação normal. Se esse cabelo está só um pouquinho poroso, ressecadinho, mas ele é virgem, não tem nenhum tipo de química, posso usar só máscara de óleo de coco, por exemplo? Posso. Mas se esse cabelo é um cabelo detonadão, está precisando muito de uma reconstrução, eu uso um DTX junto com uma máscara de óleo de coco, por exemplo, que vai me dar emoliência para que esse cabelo não fique quebradiço depois do procedimento de selagem, certo? Então, eu consigo personalizar esse tipo de tratamento. Ela vai estar dilatada, a cutícula, eu vou injetar ao mesmo tempo a força que vai me dar a selagem, mas eu vou selar esse tratamento escolhido lá dentro. Diferente de fazer só um tratamento, passar uma chapinha, ela vai lavar, depois vai sair. Quando eu faço isso daqui, a junção, na hora de eu fazer a selagem, isso aqui vai fazer a parte dele, e isso aqui vai fazer a parte dele. O tratamento vai estar lá, seladinho dentro dessa cutícula ali, ó, tá? Seladinho. Por quê? Porque eu tenho a força do passo 2 que vai me dar possibilidade, que me dá a probabilidade, aliás, né? A opção, ou, enfim, de eu conseguir prender esse tratamento lá dentro, sem ele sair, por mais tempo do que um simples tratamento dentro do salão e ser só passar a chapinha.
tá? E aí, é o mesmo jeito, gente. Passei, separei mechinha fininha, né, de meio centímetro. Vou aplicar a temperatura ali de 200 a 230 graus Celsius, né? Só que, lembrem, neste novo método, depois do tempo de pausa, desses dois aqui, 20, 30 minutos de pausa, eu vou enxaguar 100% esse cabelo, tá? Enxaguei 100%, trago ela para a cadeira. Posso estar usando o termoativado, tirei o excesso de água na toalha, apliquei o termoativado no cabelo inteirinho e vou trabalhar a parte da selagem, tá? Vou escovar, depois eu separo mechinhas de meio centímetro de espessura e vou passar a chapinha numa temperatura mais baixa do que eu já usava naquele cabelo, por exemplo, né? Se for um cabelo que você já fez, beleza, você já conhece a temperatura que você já usava nele. Se for um cabelo que você ainda não fez e você vai fazer pela primeira vez, faça de no máximo 200 graus Celsius. Aí você passa 5 vezes a chapinha ou até você perceber que essa cutícula está selada. E como nosso amigo falou aí no chat, cutícula selada é quando o cabelo já está emitindo brilho, tá? Um brilho intenso, tá bom? E aí deixo ele esfriar normal e vou lavar esse cabelo. Aí, por que cargas d'água tu vai lavar se depois tu tratou? Eu não prendi o tratamento aqui dentro? Quando eu selei essa cutícula, esse tratamento ele não está preso aqui dentro do fio? Sim ou não? Respondam. Bora rapidinho. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Certo? Então, se eu lavar com shampoo, ele não vai sair, porque ele já está ali. Ele está ali preso, pronto, acabou. Vou lavar, foco da última lavagem é a higienização desse couro cabeludo, porque a cliente que vai para o salão, ela quer sair do salão sentindo, com essa sensação de limpeza, então eu vou lavar esse couro cabeludo bem lavadinho. E só faço aplicar o condicionador de fios hidratados. Deixo 2, 3 minutinhos ali, enxago e bato o jato do secador, tá? Todos os cabelos que eu alinhei com esse procedimento, com esse protocolo da desoterapia, gente, eu tive um liso 100%. Se esse cabelo só soltou os cachos, né, ou só deu uma reduzida de volume, aí faz uma escova e finaliza. Porque você avisou primeiro para a tua cliente que você estava fazendo um procedimento onde o foco dele não era liso 100%. Tá bom? Então, se ela for fazendo, vai poder ir alisando? Pode ir alisando. Mas todos os que eu fiz até hoje, eu tive um alisamento 100%. A última lavagem com shampoo de tratamento é a Ariadne, né? Um shampoo, né, com 6 ativos que a gente tem na nossa linha, depois eu mando para você, tá bom? Você pode repetir o tempo de ação. Na lisoterapia, eu deixo de 20 a 30 minutos no tempo de pausa, né? Na mistura do passo 2 aqui com o tratamento. A durabilidade desse cabelo alinhado é de 2 meses, 3 meses no máximo. Porém, eu estou com clientes que estão com 3 indo para o 4º mês já. Um cabelo que eu achava que ia ficar só 2 meses, né? E ela falou que já está indo para o 4º, tá bom? Então, com o uso disso daqui, ó, eu melhorei em 1000% os meus alisamentos, tá? Agora eu abro aí para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, para a gente estar finalizando. Sayuri, posso fazer esse mesmo procedimento no cabelo crespo, porém com mechas grossas na hora da chapinha, porque aí não alisa, correto? Sim. A lisoterapia, se eu quiser fazer num cabelo cacheado, que ela não quer, de forma alguma, perder, né, ou desmanchar muito esse cacho, eu já não separo mechas de meio centímetro, tá? Eu já separo mecha de 3 dedos de largura, mais ou menos, né? Ó, mais grossas, e passo a chapinha menos vezes,
se num liso perfeito, um alinhamento, né, melhor, eu ia passar 5, nessa eu passo 2, 3 vezes no máximo, e um pouco mais rápido, e daí eu não consigo desmanchar esse cacho, e ele só vai dar um antifreeze, ele vai ficar sem aquele monte de frizz e menos volumoso, né, mais baixinho, tá? Mas, meu Deus, passa um. Vai que eu vou. Para cabelos cacheados, pode fazer esse procedimento de alinhamento capilar? Pode, Cleonice. Foi o que eu acabei de falar aí, tá? Você pode estar fazendo tanto a lisoterapia quanto o protocolo do relaxamento. A diferença é que no protocolo da lisoterapia, você vai estar selando o produto dentro do cabelo, o tratamento dentro do cabelo. E no protocolo do relaxamento, você vai fazer em partes, né? Separado. Mas tem o mesmo resultado, tá? Mais alguma pergunta, gente? Sayuri, é o Henrique. Oi. Tem uma pergunta ali em cima ali, e passou batida a hora que você levantou para pegar as máscaras. A pessoa perguntou em relação ao Zera, se pode ou não esfregar o couro cabeludo. O Zera também não pode esfregar o couro cabeludo. Não, tá? Nenhum dos protocolos que você vai usar, o controle absoluto, você esfrega o couro cabeludo na lavagem inicial, tá? Agora, se eu for fazer um tratamento, aí sim eu posso higienizar de boa, porque ele vai fazer tanto um detox desse couro cabeludo, quanto do fio de cabelo, tá bom? Mas se eu for fazer qualquer tipo de protocolo, qualquer um, usando o passo 2, seja definição de cacho, relaxamento, botox, liso perfeito, semi-definitivo, enfim, qualquer protocolo que eu for usar, o controle absoluto, o passo 2, na lavagem inicial eu não esfrego o couro cabeludo, tá? Independente se é com zero ou passo 1. O zero é tira progressiva, Tiago Pereira, não. Minha prancha só tem 300 e 375, para cabelo fino é 300. Aline, 375F equivale mais ou menos 200 graus, tá? Então, a tua chapinha, para alisamento, ela só vai até a temperatura de 200 graus Celsius, ó, né? Se porventura se eu for continuar a fazer, vamos supor, se eu for fazer o protocolo que vocês todos já têm em mãos aí, eu creio, que está em PDF, a apostila minha em PDF com todos os protocolos, eu já não usaria esse tipo de temperatura para um liso perfeito, por exemplo, numa semidefinitiva, ou um liso perfeito num cabelo mais cacheado. Eu só poderia usar essa temperatura em cabelos loiros, tá? Que é de, no máximo, 200 graus, certo? Então, nesse novo método, usando o termoativado, eu consigo obter um liso perfeito numa temperatura dessa aí, tá bom? E aí eu só tenho que prestar atenção na hora de selar essa cutícula. Como o nosso amigo falou mais acima, ele emitiu brilho, passa para a próxima mesh. Mas se tu vê que ele está emitindo brilho e tu ainda acha que não está bem selado, passa mais 1, 2 vezes e passa para a próxima mesh, tá bom? Mas para alisamento, gente, sinceramente, é uma temperatura bem mais baixa, né? Que equivale mais ou menos 200 graus Celsius. Essa lisoterapia, eu posso fazer em cabelo loiro? Pode. Só que aí a temperatura você vai diminuir. Porque o que faz amarelar um cabelo loiro não é o produto, é a alta temperatura. Então, no máximo 200 graus, tá? Se eu
Quem que iniciou um compartilhamento aí? Henrique, como é que tira isso? Então, se eu for fazer em cabelo loiro, liso perfeito, o protocolo do liso perfeito, ou a lisoterapia, ou o botox, eu tenho que tomar cuidado na temperatura da chapinha. Se for cabelo colorido, gente, com coloração de 7, 8, na hora que você for fazer a chapinha, ele vai abrir um tonzinho, no máximo. Porém, quando você for fazer a lavagem final com o kit de mandioca ou kit fios hidratados, esse cabelo volta à cor normal dele, tá? Ele não vai ficar oxidado, não. É só naquela hora mesmo de você fazer a selagem. Depois ele volta ao normal. Falo isso e eu tenho fotos aí para comprovar. Quem quiser pode me chamar depois, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Tem esse passo a passo com termo ativo para enviar para a gente? Tiago, é o seguinte, esse é um novo protocolo que eu já estava segurando há algum tempo, né? Quem está ali no meu grupo de mentoria sabe que eu venho falando dele, mas eu estava segurando de passar esse protocolo. Por quê? Porque eu tinha que estar fazendo mais cabelos. E como eu já fiz bastante com ele, todos os tipos de cabelo, estruturas, eu digo, aí sim eu decidi passar para vocês, que inclusive foi na live de sexta-feira ali, foi a primeira vez. A única coisa que vai acrescentar é o termoativado, tá? Tem que ser o defrisante, não pode ser o leave-in. Mas aí tu tem meu número, né? E eu depois possibilidade de diminuir essa temperatura e trabalhar menos vezes a chapinha, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Pode usar qualquer termoprotetor. Renata, é o seguinte. O curso que eu fiz, na verdade, foi com um especialista, né? Uma pessoa aí que é um tricologista renomado aí. E ele, logicamente, né, queria vender o peixe dele. Todo mundo quer vender o seu peixe, concorda? Só que a pessoa disse que não dava com outro termoativado. E aí eu usei o nosso e provei que dá com outro termoativado, que inclusive o nosso é maravilhoso, certo? Então, se tu tem o nosso aí, começa a colocar kit fechado. Vamos supor, para me vender um kit progressiva hoje, eu coloco zero e o kit progressiva, tá? E aí agora, né, eu vou fazer um workshop aqui em Manaus falando sobre esse método, um novo método de alisamento, e aí eu incluo o defrisante junto, o termoativado junto, tá? Mas lembra que precisa ser um bom termoativado, e o nosso, ele é maravilhosíssimo. Porque, além dele proteger, o nosso tem esse diferencialzinho aqui, ó, que está escrito aqui, ó. Ele alisa, né? Ele deixa o cabelo já alinhado. Vai que esse outro termoativado, ele não tem essa... como é que eu vou falar? Essa ação, né? Porque existem N termoativados no mercado, mas nem todos têm essa ação de deixar o cabelo bem alinhadinho, tá? Esse produto aqui também, gente, estou com relato de pessoas aí, inclusive da minha equipe, que ele é ótimo para cabelo cacheado, porque ele tira aquele volume que aquele cabelo cacheado tem e tira aquele frizz. Por quê? Só por causa desse detalhe aqui, desse benefício aqui que ele nos proporciona. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Ele alisa, tá? Então, o nosso já é diferenciado. Agora, se tu pegar um que não tenha essa ação, eu não posso te garantir que o resultado vai ser o mesmo. Posso te garantir com o meu produto. Com o meu produto, eu obtive um resultado espetacular, que me assustou, inclusive, como eu relatei aqui para vocês. Eu fiquei realmente, assim, surpreendida, tá? E eu não deixei essa terceira parte da live gravada, né? Eu só coloquei ali o resultado final, justamente porque
eu queria que o pessoal entrasse na live ali, deixa eu ativar o mudo aqui, e visse o resultado desse novo método. E todo mundo que olhou ali, ficou condolado porque eu gosto de amarrar ele em coque, tá? Mas ele é liso. O cabelo ficou simplesmente mais japonês que o meu aqui. E eu falei, cara, como assim? O negócio está estrondoso demais. Então, é legal como quando você obtém esse tipo de resultado, tá? Eu vou deixar aí, ó, já que a Silvia Elias perguntou, o meu Facebook. Tem alguma dúvida, Henrique? Ariane? Pode não. Não pode não. Pode chamar a Sayuri às 3 da manhã. Não pode não, gente. Pelo amor de Deus. Bora lá, tinha mais uma pergunta aqui, Janaína. Posso usar o passo 2 com a máscara de mandioca? Pode. Sayuri pode fazer um PDF das combinações do passo 2 com as outras máscaras? Vou tentar fazer, tá bom? Quem mais? Bom, eu acho que já. Gente, muito obrigada a todos. Obrigada aí por ter participado, por ter confiado aí no meu trabalho. Obrigada a Kelly, né, que mais uma vez aí me chamou aí para estar dando esse help para ela. Quem ainda não tem essa